Eu acho que eu só vim aqui começar dizendo o que eu vim aqui dizer a vocês. E isso é que quando eu estava no Texas, o Senhor me salvou e eu quero apenas agradecer e dar a Ele a glória por isso. Eu sei que foi um choque para a maioria e um choque para muitos amigos meus. E eu acho que depois de dizer isso, eu tenho que explicar um pouco sobre o passado antes de continuar. Bem, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a frequentar uma escola cristã. E me perguntaram se eu queria ter Jesus em meu coração, e é claro, eu levantei a minha mão, porque naquela escola, se você não levantasse a sua mão, de alguma forma você seria levado lá na frente. Então, de algum modo, eu levantei a minha mão e, é claro, ninguém levanta a sua mão porque quisesse ir para o inferno, pelo menos deliberadamente, e você queria amar a Jesus, queria ser bom e queria fazer coisas boas, e eu cresci num lar moralista, como eu acho a maioria de nós. Meus pais me ensinaram o certo e o errado, então ir àquela escola era elegante, sabe? Era simplesmente vamos ler sobre o Senhor, aprender histórias bíblicas, e eu simplesmente fiz uma oração quando eu tinha 14 anos. Eu ainda não tinha nenhum tipo de arrependimento em meu coração, eu não tinha nenhum pesar em meu coração por causa do pecado, eu não sentia nenhuma dor por aquilo que eu tinha feito. Quer dizer, eu tinha 14 anos, eu não era uma menina ruim, de maneira nenhuma eu tinha feito algo realmente mal. Quer dizer, pelos padrões do mundo, porque você sabe, às vezes as pessoas colocam tamanho nos pecados e cores, quase como piadas, e não havia nada disso. Era assim, claro, eu quero conhecer Jesus, simplesmente, por que não? E eu me lembro que eu pensava, ótimo, eu tinha um monte de bons amigos e na maior parte do tempo eu andava com garotos missionários e meus amigos eram cristãos. Então era fácil me vestir como um cristão, parecer como um cristão, e era fácil ir à igreja. Isso era o que a garotada fazia, eu fazia o que os outros faziam. Era o que todos nós fazíamos. Nós não bebíamos ou fazíamos isso ou aquilo porque ninguém fazia. Então eu acho que, assim por dizer, era muito fácil me ajustar àquele modelo. Eventualmente, sabe, eu acho que eu comparo isso com o acampamento, a síndrome dos acampamentos dos jovens, sabe? Todo mundo exagerando nisso. Vamos todos fazer isso. Isso não era necessariamente ruim, mas era apenas fazer coisas, ser gentil, ser uma boa pessoa. E quando eu fiz 16 anos, eu achei que Deus estava me chamando para as missões, para servi-lo. Assim como muitos dos garotos do acampamento, sabe? Você lançava sua vareta e Deus tinha me chamado. E muitos de nós sentiam como se Deus estivesse nos chamando. E, bem, muitos deles não estão mais na igreja e aqui estou eu. Mas você sabe, eu vim conhecer o Senhor com 32 anos. É incrível como foi realmente Deus em tudo isso. Porque eu era ativa na igreja. Eu lia bem. Eu não diria ler a Bíblia, mas na nossa igreja nós realmente não éramos ensinados em como ler a palavra, como estudar a palavra. Então os jovens, de uma forma como nós sempre falávamos entre nós, falavam: "Você está lendo a palavra?" E nós dizíamos: "Sim, sim, como você faz?" "É só pegar a palavra assim e folheá-la, e onde colocar o dedo é onde Deus quer que você leia hoje." Então eu disse: "Ok." E é assim que nós fazíamos. Nós não tínhamos a menor ideia, nós não tínhamos discipulado, ou qualquer coisa assim, tanto quanto o conhecimento do bem da forma que Deus vê, e o conhecimento do errado como Deus vê. Não o que você acha que os seus pais acham errado, mas o que a palavra de Deus diz. Então, eu simplesmente cresci imaginando por mim mesma o que era certo ou errado, ou aprendendo um pouco aqui ou ali, ouvindo as pregações. Não havia um desejo real de ler a palavra. Isso era outra coisa que eu estava faltando na minha vida. E aos 20 anos eu me casei com um missionário e eu tinha paixão por missões, pois eu tinha amor pelas pessoas e eu queria evangelizar. E eu tinha evangelizado algumas pessoas, eu testemunhava, e eu acho que a única explicação para isso é que se Deus pode falar através de uma mula, Ele pode falar através de qualquer um. E alguns amigos verdadeiros a quem eu disse isso, o que estava acontecendo, diziam a mim:
Bem, não é que você não seja salva, é apenas, você sabe, às vezes nosso amor por Deus pode esfriar, mas não é o caso, porque quer dizer, olhe para você, você tem sido uma missionária por 12 anos. E eu pensei por um momento e disse, peraí, eu vivo aqui, eu sei o que está acontecendo aqui. Não se trata do que eu fiz, porque senão você está dizendo que tudo isso são obras e eu estou comprando minha entrada no céu ou algo assim? Ou será que você está dizendo que muitas pessoas que fizeram boas coisas chegaram ao céu dessa forma? Não é isso. Eu sei que eu tenho estado vazia há muitos anos e é quase como se eu estivesse sendo certinha. Eu vou e faço isso, vou e faço aquilo, mas não existe zelo, nada é feito de coração, não existe o desejo de ler a palavra, é quase como se atenção, faça isso, atenção, faça aquilo. É isso que as pessoas boas fazem e de repente foi como se Deus estivesse me confrontando em relação aos anos passados, pelo fato de que eu estava acomodada, porque pessoas podem fazer tantas coisas e ainda de repente elas estão no final da linha, mas não é natural, como é natural para um cristão amar alguém, ou desejar testemunhar para alguém, ou simplesmente ter sede da palavra. Mesmo que você se levante e pense, se eu não ler a palavra esse dia vai ser uma porcaria, ou de repente você sente um vazio no seu coração como eu agora. Por exemplo, era como se, bem, eu não fiz aquilo, eu preciso fazer, não era eu quero, eu desejo fazer. Ou até orando, sabe? Antes era, eu vou orar pela salvação do meu pai, eu tenho que orar pelos meus avós. Era esse tipo de fiscalização de uma lista de coisas a fazer. Não havia um desejo, não existia uma inclinação do espírito em mim. Era simplesmente a minha lista de obrigações. Outra coisa que eu percebia era que não havia poder na minha vida para vencer o pecado. Eu via coisas erradas no meu coração e via coisas erradas na minha vida e apenas pensava, cara, eu tenho que dar um jeito e fazer isso. Eu preciso apertar o cinto e fazer isso ou parar de fazer isso. E eu simplesmente me cobrava o tempo todo. Eu não consigo vencer isso na minha vida. Por que eu estou tendo tanta dificuldade com isso? E eu via nos outros cristãos que eu conhecia e pensava, eles têm problemas, mas é quase como se eles os superassem. Por que é que eu estou emperrada com essa coisa ou com aquela coisa? Por que é tão difícil para mim perdoar? Por que é tão difícil para mim parar de fazer isso ou não fazer isso? Ou seja o que for, por que é tão difícil? E eu não estou pintando um quadro de um cristão que está andando nas nuvens ou não tem problemas, mas que tem poder para vencer. E eu não conseguia ver isso na minha vida. Eram somente lutas e lutas, e eu sentia que estava piorando, que eu estava apenas lutando para parecer piedosa. E eu pensava, um cristão não tem que lutar para isso. Quer dizer, pelo menos eu sabia o suficiente proveniente das pregações de vários anos, sabe? No mínimo, ouvindo o meu marido e ouvindo outros pregadores. E outra coisa incrível era que quando alguém estava pregando, a minha mente estava pensando na lista do supermercado. Era como se a minha mente estivesse em algum lugar sempre distraída. E se eu visse alguma coisa aplicável à minha vida, eu simplesmente pensava, bem, é só aquele blá, 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 você sabe, desculpas após desculpas. Ou mesmo o fato de que eu pensava, aquela pessoa pode fazer aquilo porque ela é emotiva. Eu não sou o tipo de pessoa emotiva. Você sabe, elas choram, vão até o altar. Bem, é que eu simplesmente não sou assim. Sempre existia uma desculpa para o meu jeito. Era sempre, bem, fulana está ministrando. É porque ela quer ser agradável e se exibir. Não era nada a meu respeito. Ou era sempre uma desculpa para o que estava acontecendo no meu coração, para me fazer sentir melhor, mas nem mesmo isso estava mais funcionando. Não era sobre mais ninguém. Não era sobre o que fulano e fulana estavam fazendo ou deixando de fazer. Era o meu próprio coração e eu me lembro de estar ouvindo Paul aqui mesmo no Texas, quando ele estava pregando, ele vinha pregando sobre como você saber se é um cristão. Toda vez que ele pregava sobre isso, eu me contorcia toda na cadeira e era como se eu dissesse, como vou passar por esse teste e me sair bem no final? Porque toda vez isso simplesmente me intimidava, como se eu não estou passando nisso, e se eu estou passando de raspão. E de repente eu pensei, peraí, ou você passa nesse teste de 1 João ou você não passa. Você não passa de raspão como você tivesse tirado um D. Ou você passa porque existe alguém na sua vida que levou você através disso.
Não é aquele, você sabe, será que eu estou bem? Não é isso. Não é que eu não ame alguém, é apenas que, bem, nós não nos damos bem. Não é ódio, é isso. Ou não é que eu ame o mundo, é apenas que, ora, todo mundo gosta de fazer compras. Era simplesmente pequenas coisas para as quais eu sempre tinha uma desculpa. Eu nunca encarava o meu pecado e Deus, eu podia ver que Deus estava dizendo muitas vezes para mim, fique sozinha e pense a respeito disso. Você precisa pensar nisso. E eu reagia, não, eu não sei, TPM, deve ser isso. Eu apenas estou no dia mal, não é que eu não seja uma cristã. Eu tinha que fugir disso e de repente foi como se eu estou protelando algo que pode significar a eternidade para mim. Eu não posso continuar fazendo isso. Quando nós estávamos em San Antônio, Paul teve que pregar lá. E ele pregou novamente sobre isso e, eu fiquei totalmente contorcida na minha cadeira, pensando, não, eu não posso, eu não sou uma cristã. E finalmente eu tive que admitir para mim mesma, eu não sou uma cristã. Eu não posso lutar tanto e simplesmente não ter literalmente nenhuma vida, nenhum desejo de fazer isso. Eu simplesmente me fiz uma cristã. Quer dizer, mesmo no Peru, quando eu era uma missionária, eu acho que nos estágios iniciais da obra missionária, tudo é bonito, tudo é agradável, e você lida com as pessoas, e tudo vai ficar bem, mas quando as coisas começam a ficar cansativas, aí você realmente vê se você está lá por causa de Deus ou porque você está fazendo a coisa certa. E eu vim pra cá e, cara, que luta eu enfrentei quando eu vim pra cá. Eu não queria ficar aqui, eu não queria ficar nos Estados Unidos, eu queria voltar para o Peru e eu pensava, bem, eu só não estou ministrando por causa disso ou daquilo e desculpas. E, eventualmente, era como se Deus dissesse, não, o problema não é o lugar, não é uma pessoa, não é nada disso, não é nada a não ser você. É sobre seu coração, sobre o fato de seu coração estar vazio. E quando nós chegamos a San Antônio, foi uma visão muito dura, como eu estava dizendo. Nós estávamos sentados do lado de fora, numa tenda, porque a igreja era muito pequena e estava calor. E havia uma prostituta subindo e descendo a rua. E eu me lembro de estar olhando para ela, pensando, não sou melhor que ela. Quer dizer, alguém pode ver, pode olhar para ela e pensar, oh meu Deus, ela é uma prostituta, você sabe muito bem o que está errado com ela, você pode ver, está na sua cara, e todas essas pessoas sentadas ao meu redor não sabiam. Não tinham a menor ideia. É tão fácil parecer bonita na igreja e usar uma saia longa e não vestir esse tipo de coisa que te compromete. Mas o coração, Deus pode ver o coração e eu tinha. Quer dizer, eu tinha feito, eu acho, toda a ginástica que eu poderia fazer, até mesmo parecer piedosa até aquele momento, até aquele ponto. E foi um desperdício. E de repente, eu pude ver, eu não sou melhor do que aquela mulher até aqui. E ninguém consegue ver isso. E Deus conseguia. E, afinal, Deus abriu os meus olhos naquele momento. E eu literalmente queria sair dali correndo e gritando. E eu pensava, se eu ouvir outro sermão, eu vou explodir, eu vou morrer. Eu simplesmente eu sei que eu não sou cristã. E não tem nada a ver com o que eu faço, porque ninguém pode dizer. Não é sobre nenhuma outra coisa. E o meu coração. Tu podes ver o meu coração. E foi uma coisa tão impressionante e foi algo libertador, porque a princípio eu pensei, ok, se eu admitir que eu não sou cristã, cara, que testemunho. A esposa do pregador não era uma cristã durante 12 anos ou mais, ou não sei o quanto mais. Isso é deplorável. E ali estava eu lutando com isso e eu pensei, quer saber? Eu não me importo. Alguém vai ficar com raiva de mim porque eu não estou querendo ir para o inferno deliberadamente? Ok. Realmente, isso era uma outra forma de Deus me mostrar que eu realmente não era uma cristã. E eu estava me tornando extremamente crítica. E até mesmo no meu próprio coração, eu estava ficando tão endurecida. E a princípio, você sabe, isso é tão radical. Eu costumava pensar, bem, é por causa disso, é por causa daquilo. Você não tem ideia, eu acho, como o seu próprio coração pode enganar você. Quando você quer ter paz, você vai tentar dizer a você mesmo qualquer coisa que você possa, mas quando não há paz,
não há paz. E se você pertence ao Senhor, há paz. Quer dizer, pode haver lutas, e pode haver provas, e pode haver coisas, mas existe paz num determinado ponto. E existe um final para as coisas. E para mim não havia nenhum. Quando eu contei isso para o Paul, porque eu não tinha contado isso para ele, eu não contei para ele. Eu vinha lutando com isso há cerca de 3 anos. Nós estávamos voltando de carro de uma pequena coisa que nós fomos fazer com o Ian. E Paul estava sentado ali e ele disse, sabe, eu não sei o que vai acontecer conosco, quer dizer, eu não sei porque o Senhor nos quer aqui no Texas, mas todo o meu deleite está em estar na vontade do Senhor. E eu literalmente queria pular do carro e era como se eu sequer podia ouvir o nome dele sem que eu me sentisse como se eu estou bem encrencada aqui. Eu não tenho prazer em nada, eu estou com um tremendo problema. E eu disse, ok, aqui vamos nós. E eu contei tudo pra ele. Realmente, eu me sinto como se eu não conhecesse a Deus. E eu contei tudo pra ele. E ele apenas ouviu e disse, sabe, segundo o que você me disse, eu não posso dizer a você que você é uma cristã. E isso era a única coisa que eu precisava ouvir. Era como se alguém já tivesse me falado aquilo em algum momento. Eu acho que se eu tivesse compartilhado isso com alguém só para ouvir o que era o suficiente, como se fosse, obrigado, eu precisava ouvir isso. Eu precisava que alguém mais dissesse, sim, com base no que você está me dizendo, eu não posso dizer que você é uma cristã, porque, bem, pelo que você está me dizendo, é muito, você sabe, evidente o que está no seu coração. E nós fomos para casa naquela noite. E eu sentei e li o livro de 1 João e comecei a avançar versículo por versículo. E eu simplesmente vi uma coisa. O livro de 1 João é tão maravilhoso porque ele não é como... Sabe aquelas revistas doidas que você pega que te perguntam? Você é uma pessoa amigável? Você conhece? Se você faz entre 1 a 10 pontos, então você precisa trabalhar as suas habilidades com as pessoas. Se você faz entre 10 e 20 pontos, bem, algo assim, então você é o maior. Você é a pessoa mais amigável do mundo. Não é uma questão de fazer pontos, sabe? A questão é que se você fracassa em um desses testes, isso influencia o resto da sua vida. Se você está amando o mundo, isso vai influenciar outras áreas da sua vida. Se você está odiando alguém, isso vai influenciar outras áreas da sua vida. Se você reconhece a Deus com a sua boca e o nega com o restante do seu ser, então tudo isso vai transbordar e vai ficar evidente que você não é um cristão. E foi tão surpreendente. Depois disso, eu simplesmente confessei dizendo, Deus, eu nunca soube que eu era uma pecadora até agora. Quer dizer, eu disse isso, você sabe. Você é um pecador, eu sou uma pecadora, todo mundo é pecador, mas você sabe, eu nunca fui tão específica em toda a minha vida. E eu nunca vi isso dessa forma, tem sido sempre de uma forma genérica, tipo, todos nós somos maus, mas quando isso mostra coisas específicas da sua vida, e quando é Deus quem faz isso, é uma história completamente diferente. E eu simplesmente orei naquela noite dizendo, Deus, eu realmente estou no fim de minha linha e eu realmente não sei como ser melhor, porque eu não consigo ser melhor. Eu não sei como fazer nada disso e eu não consigo. Eu não tenho o poder, eu não tenho o desejo de fazer isso. Essa foi a parte mais difícil, dizer, Deus, eu não tenho nenhum desejo. E mesmo que eu vá em frente e faça e alguém me veja e diga, o que ela fez realmente foi muito bonito e Deus, eu não tenho desejo em mim, não existe nada. É como se eu estivesse morta. E naquela noite, eu chorei perante o Senhor e disse, Deus, me salva. Eu nunca me vi uma pecadora como estou me vendo agora. Foi como se, sim, eu quero ir para o céu. Mas nunca se tratou disso. Era tudo sobre Deus. E é incrível como Ele permitiu durante 12 anos que eu fosse parte do ministério e tudo mais. E de repente abrisse os meus olhos e me mostrasse quem eu era realmente. E eu apenas o louvo e agradeço a Ele por isso. E apenas queria compartilhar isso com todos vocês.